Almeida, vem comigo na palavra, vem comigo no estudo, vem comigo na escatologia, a doutrina das últimas coisas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Esse é o desfecho de tudo. Amém? Tudo para a glória de Deus. Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Romanos capítulo número 11. E aí, Lucas, vem comigo na palavra. Romanos capítulo de número 11. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Versículo de número 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paz do Senhor Jesus. Mateus. Chegou. Mateus chegou. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Mateus chegou, Lucas chegou, vamos chegando. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. É isso aí. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço por este momento, abençoa esta plataforma, abençoa este momento, meu Pai, momento de ensino, momento ao qual nós vamos estudar a Tua palavra. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, todo mal venha cair por terra, todo impedimento de ordem espiritual, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já quero dizer que o sangue de Jesus, ele nos lava, ele nos purifica de todo pecado. Mas expulsar demônio não é no sangue. Tem gente, às vezes, por às vezes não ter muito conhecimento, expulsa demônio em nome pelo sangue. Não, expulsar demônio é no nome de Jesus. Jesus falou assim, em meu nome falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, e expulsarão demônios em meu nome. Amém? Só para a gente um aprendizado para nós. Expulsar demônio é no nome de Jesus, não é pelo sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. E isso está aqui, Marcos, só para a gente... Marcos, capítulo de número 16. Capítulo 16, versículo de número 17. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Amém? Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre escatologia. E o que significa a palavra escatologia? A definição da palavra escatologia tem origem em dois radicais gregos. Escatos, que significa último, pode até marcar aí, Escatos significa último e logos, estudo. Então, o termo grego escato, que significa últimas coisas, daí vem a expressão estudo da doutrina das últimas coisas. Amém? Então, é isso aí. Escatos significa último, elogio, estudo. Portanto, escatologia é a doutrina das últimas coisas. É isso aí, Mateus. A doutrina das últimas coisas. Glória a Deus. E dentro da doutrina das últimas coisas, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja não passará na tribulação. O arrebatamento da igreja, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. 4:17. O arrebatamento da igreja tem a ver com o nosso estudo
de escatologia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos lá. Do 13 ao 18, aqui o Paulo ele fala sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, então aqui Paulo está falando sobre escatologia. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então, na igreja havia alguma dúvida. Então, estava tendo uma dúvida na igreja ali em Tessalônica. Qual que era a dúvida? Sobre aqueles que morriam em Cristo. Aí Paulo lhe fala, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que já partiram no Senhor. Aí ele fala, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós. Olha só que lindo. E depois nós, amado. E depois nós. Olha só. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Glória a Deus. Nas nuvens. Amém? Então, meus irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Então, Paulo lhe conclui assim: estaremos sempre com o Senhor, para sempre. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então, vale a pena aguentar a luta, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel e aguentar a pressão. Então, aguenta a pressão, seja fiel. Porque a qualquer momento, num piscar de olhos, olha só, no toque da trombeta, olha só, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, amado. Então, a qualquer momento, amado, num piscar de olhos, nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens. Estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fala, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Então, a qualquer momento, pode ser que esta live não acabe. Pode ser que esta live não acabe. Pode ser, por quê? Possa ser que essa live não acabe. Porque pode ser intervido, eu vou repetir, esta live possa ser intervido, possa ser intervido por uma palavra de ordem, um som e um grito de alarido e voz de arcanjo, e uma trombeta de Deus, ela vai soar. E a Bíblia vai dizer aqui, e os mortos ressuscitarão primeiro. Que mortos são esses? Eu vou repetir. Que mortos são esses? Boa noite, Camila, Deus abençoe. Que mortos são esses? Olha só. Sabe nossos irmãos que morreram na fogueira do catolicismo romano, que o corpo se tornou em pó e se perdeu? Os nossos irmãos, as nossas irmãs que morreram cantando hinos na boca de leões e feras, nos coliseus. Minha esposa está chegando também, Alcione, Deus abençoe, digníssima. Sabe nossos irmãos, no Titanic, que os corpos se perderam no mar, no oceano, irmãos que morreram de Covid-19, irmãos e irmãs que foram acometidos de câncer, e nos deixaram. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão primeiro, e um corpo, olha só, e um corpo de glória,
porque é necessário aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então se cumprir-se-á a palavra: tragada, 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 tragada foi a morte pela vitória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, e depois nós, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nos ares. Então é isso. Seja renovado pela palavra de Deus, sejamos fortalecidos pela palavra de Deus. Quantos têm essa esperança ainda? Muitos não têm mais essa esperança, não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Mas eu quero fazer uma pergunta: quantos ainda têm essa esperança que a qualquer momento a trombeta de Deus ela vai tocar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Quantos ainda têm essa esperança? É a primeira fase. Lembra que nós estudamos na nossa apostila a primeira fase, a vinda do Senhor. Nós podemos ver, vai ser em duas fases distintas. Primeiro, o arrebatamento do Senhor, e a segunda fase, o Senhor em glória, que vem ali em Apocalipse capítulo 19, na batalha do Armagedon. Eu também creio, Mateus, eu também creio que a trombeta de Deus vai soar, eu também creio. Isso aqui não é ficção, isso aqui não é Hollywood, isso aqui não é Netflix, isso aqui é a palavra de Deus. Aleluia! Então essa é a esperança da igreja, que possamos dizer com alegria e esperança. Eu vou repetir: que possamos dizer com alegria e esperança: Maranata. Vai, escreve aí, põe aí: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Vai, escreve aí: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. E por que nós temos alegria? Por que nós podemos dizer com alegria e esperança Maranata? Sabe por quê? Porque não temos mais prazer no pecado e procuramos viver em santidade. Por que desejamos a volta de Cristo? Por que desejamos o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da igreja? Estar sempre com o Senhor. E com alegria e esperança clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso aí, Mateus, Maranata. Porque não temos mais prazer no pecado e procuramos viver em santidade. Aleluia. Amém? Maranata. Quem quer estar com os desaparecidos aqui? Eu quero estar entre os desaparecidos. Eu quero estar entre os desaparecidos. Quem quer estar? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, e tem mais uma promessa. O próprio Senhor Jesus falou. João capítulo 14, versículo 2. Olha aqui, ó. Essa é a nossa esperança. João 14, 2, se tratando do arrebatamento da igreja. Olha aqui, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Que é uma promessa. Jesus fez a promessa, amado. E qual que é a promessa? E virei outra vez. É o arrebatamento, eu creio. Essa é a promessa. Então, esse tem que ser o sentimento da igreja. Jesus vai voltar. Amém? Então, não podemos deixar apagar esta promessa, amado, do arrebatamento. Não deixe essa promessa apagar.
E qual é a promessa? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E é interessante, fazendo uma conjectura aqui, né, na tipologia, quando ali houve o dilúvio, nós sabemos, em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, tudo que Deus criou foi perfeito. Olha que lindo isso aqui, ó. Vamos lá para Gênesis, o livro da criação. É o livro do princípio. Deus ele cria todas as coisas no capítulo 1, no capítulo 2. No primeiro dia, olha só, ele criou a luz. No segundo dia, o firmamento. No terceiro dia, a terra seca. No quarto dia, os luzeiros, o sol, a lua. No dia quinto, ele criou os peixes e as aves. No dia sexto, os animais e o homem. Então, Deus ele cria todas as coisas. Nós sabemos que Deus ele é atemporal, né? Deus não teve início, ele é atemporal. Capítulo 1, capítulo 2, ele cria todas as coisas. No capítulo 3, o pecado entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, por Adão haver pecado, que Deus falou: Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Então, Adão tinha liberdade, porque Deus nos fez indivíduos e livres. Eu vou repetir. Deus nos fez indivíduos e livres. E Ele permite que as suas criaturas escolham o seu próprio destino, céu ou inferno, bênção ou maldição. Eu vou repetir. Deus nos fez indivíduos e livres. E Ele permite que as suas criaturas escolham o seu próprio destino, céu ou inferno, bênção ou maldição. Quem crê em Jesus será salvo, quem não crê será condenado. Então entra o pecado no mundo, e juntamente com o pecado entra as enfermidades, a morte, e a morte passou para todos os homens. Por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entrou 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, morte eterna. Mas isso não impediu Deus de buscar o pecador. E Deus, quando o homem peca, nós podemos ver, Deus, a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Livre-arbítrio, é isso aí mesmo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já foi morto. Então, Deus, antes da fundação do mundo, na sua presciência, Deus sabendo que o homem iria pecar, que o homem iria errar, que o homem iria falar, Deus lá na eternidade já preparou uma cruz para que Jesus fosse morto e uma morte de cruz. Então Cristo morreu o pior tipo de morte. Olha isso. O pior tipo de morte para salvar o pior pecador. Eu vou repetir. Cristo morreu o pior tipo de morte, mas para salvar o pior pecador. O pior pecador. Então Deus preparou uma cruz. A cruz foi propósito de Deus, plano de Deus, determinado por Deus, que Jesus fosse morrer na cruz do Calvário. E pela cruz, e a nossa salvação foi conquistada na cruz. A nossa vitória foi conquistada na cruz. A nossa salvação foi conquistada na cruz. Fomos reconciliados pela cruz. Fomos salvos pela cruz. Isaías vai dizer: quem deu crédito na nossa pregação? Eu não me envergonho do poder do Evangelho, Paulo vai dizer, porque é poder de Deus que salva, é poder de Deus que salva o criminoso, é poder de Deus que salva a prostituta, é poder de Deus que salva o traficante. A mensagem da cruz é poder de Deus. É poder de Deus a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é poder de Deus. Cristo foi levado ao madeiro.
E nós podemos ver tanta humilhação. A Bíblia vai dizer que quando ele sai do Getsemane, ele é preso. Ele é levado para a casa do sumo sacerdote. Do sumo sacerdote ele é levado para o Sinédrio. Do Sinédrio mandam Jesus para Pilatos. Pilatos manda ele para Herodes. Herodes devolve ele para Pilatos. E Pilatos envia Jesus para a cruz. E na cruz, Cristo ele pronuncia as 7 frases da cruz. E uma das 7 frases é: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, o que dizem. E uma das 7 frases, Jesus fala para um ladrão, um ex-ladrão, que fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que está dentro da escatologia também, o estado intermediário, para onde vão as almas dos justos após a morte, para onde vão as almas dos ímpios após a morte. Nós sabemos que após a morte, quando um justo morre, ele vai para o paraíso. Ele vai para o paraíso. É bíblico isso. Ele vai para o paraíso. Porque até a cruz, após a crucificação e a ressurreição, Cristo, ele tomou o seio de Abraão, ele pegou o cativo, pegou o seio de Abraão, cativo ao cativeiro, e levou para o paraíso. E deu dons aos homens. Eu vou repetir. Então Cristo ele desce nas partes mais baixas da terra, pega o seio de Abraão e transporta para o paraíso. Então ele transporta para o paraíso. Estado intermediário. E o que é o estado intermediário? É o período da morte até a ressurreição. Quando a pessoa morre até a ressurreição. Esse período de transição até a ressurreição. Então, o ímpio que morre sem Jesus, ele está no lugar de tormento, consciente. Ele está consciente. E o justo também está consciente, mas no paraíso. Isso, estado intermediário. Amém. Olha aqui, estado intermediário. O estado intermediário. Foi muito bom isso, e a gente pode ver nesse estado intermediário, olha que interessante aqui. Vamos lá. Daniel ele vai falar de duas ressurreições. Daniel capítulo 12, versículo 2. A Bíblia fala: os que dormem no Senhor ressuscitarão. Salmos 9:17. Olha só, Salmos 9:17. Após o estado intermediário, os ímpios serão lançados no lago de fogo. Filipenses 1:21. Paulo vai dizer: para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Por quê? O crente não teme a morte, pois para o salvo o morrer é ganho. Porque a morte, ela nos leva para dentro do coração de Deus. É como se fosse um veículo, uma passagem para estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então por isso que nós não tememos a morte. E o corpo do salvo ressurreto será semelhante ao do Senhor Jesus. Olha que isso. O nosso corpo vai ser semelhante ao do Mestre. Então, olha que interessante. Os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu. Então, os salvos que morreram em Cristo aguardam a ressurreição no céu. E os ímpios a esperam no Hades, em sofrimento indizível. Então, os salvos esperam a ressurreição no paraíso, consciente. E os ímpios esperam no Hades, no lugar de tormento. Amém? Então, quando um crente morre, ele está no céu, no paraíso. Amém? Que é o estado intermediário. Esse período da morte até a ressurreição. E o ímpio está no Hades, aguardando ali a sua ressurreição para ser condenado no trono branco e ser lançado no lago de fogo. Amém? Até aqui. Vamos lá. Olha só. Os crentes, falando sobre o estado intermediário, os crentes que dormem no Senhor, que morrem no Senhor, vão ressuscitar para a vida eterna.
e os ímpios para o castigo eterno. Os crentes que morrem no Senhor vão ressuscitar para a vida eterna, para estar para sempre com o Senhor, e os ímpios para o castigo eterno. Amém, Mateus? Assim como o rico e o Lázaro, né, estavam conscientes. Isso, Lucas 16, né? Nós falamos. Legal, verdade. Então, estado intermediário, para a gente deixar bem claro aqui, vamos lá. O que é o estado intermediário? Vamos lá. Ó. A palavra de Deus nos garante. Nós estamos vendo agora sobre o destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo. Ó. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios que não se arrependeram, para os ímpios que não se arrependeram, é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois suas escolhas enganosas o levaram a desprezar a salvação de Deus. Olha só, pois suas escolhas enganosas o levaram a desprezar a salvação de Deus. O que é o estado intermediário? Vamos lá. O que é o estado intermediário? É o estado entre a morte física e a ressurreição. Então, se alguém perguntar para você, o que é tem nada a ver com purgatório. O que é o estado intermediário? Você vai responder. Nós vamos responder assim, ó. É o estado entre a morte física e a ressurreição. Amém? Esse é o estado intermediário. Vou até marcar também, que isso aqui é muito interessante. Isso é escatologia. Então, o que é o estado intermediário? O que é o estado O que é o estado intermediário? Eu vou marcar. Aí você coloca também, é o estado entre a morte física e a ressurreição. Amém? Ressurreição. Ponto. Tanto dos salvos como dos ímpios. Tanto dos salvos como dos ímpios. Dos ímpios. Então, eu vou repetir de novo. Ó. Então, o que é o estado intermediário? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Amém? Então, amém. É isso aí. Vamos lá, então. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5, capítulo 5, versículo 28 e 29. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório. E que também não há sono da alma. Amém? Nem tampouco reencarnação, como creem alguns. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, eu vou repetir aqui. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório e que também não há sono da alma.
nem tampouco reencarnação, como creem alguns. Depois da morte segue-se o juízo. Amém? Então, depois da morte segue-se o juízo. Outra pergunta. Sheol e o paraíso. Qual que é? Vamos ver aqui, ó. Sheol e o paraíso. Sheol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos. Então tem esses dois significados. Sheol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar dos mortos. Amém? Então, no hebraico é isso. Então, Sheol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos. Em um Novo Testamento, olha que interessante isso. No Novo Testamento, é porque a Bíblia ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em um Novo Testamento, Sheol, que é uma palavra hebraica, Sheol é traduzido por Hades. Então só mudou o nome. No Novo Testamento, Sheol é Hades, né? Porque no hebraico o H tem Hades, né? Hades. O grego ele fala Hades, né? Hades. É que nem o grego o que, quando a gente fala o G tem som de que no grego. Quando a gente tem costume de falar Getsemane, mas é Getsemane. Entendeu? É Getsemane. O certo é Getsemane. Mas ó, Hades. Normalmente o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Então, normalmente o Hades, o lugar dos mortos, é visto como um lugar destinado aos ímpios. Que mais? Olha aqui. Salmos, olha só que lindo. Deus livra o justo do Sheol, ou da sepultura. Salmo 49:15. O Sheol, que a gente costuma dizer inferno, Sheol, inferno, é lugar de punição para os ímpios, que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. O vocábulo paraíso, isso, ó, Sheol, o Hades, o lugar de tormento, Mateus, é isso mesmo. O Hades é o lugar de tormento. Normalmente o Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Isso mesmo, Hades, né? Vamos para o Hades, para o lugar de tormento. E paraíso é de origem persa e significa um parque, um jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o jardim do Éden. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, em Lucas, 2 Coríntios e Apocalipse. Vamos então aqui continuar. O lugar dos mortos. Vamos lá. Os teólogos os estudiosos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em 2 partes. Estes tomam como base o texto de Lucas, que nós estudamos, né? Lucas do capítulo 16, do 19 ao 31. Refere-se a Lázaro e ao rico. Olha só, Hades. Então, olha que interessante isso aqui. O Hades estava dividido em 2 compartimentos. Amém? Em 2 compartimentos. Em 2 partes. Então, a logística do Hades, vamos dizer assim, a logística do Hades era dividido em 2 compartimentos, certo? Lázaro e o rico. O primeiro, fiel a Deus, foi levado para o seio de Abraão.
ou ao paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso e incrédulo, foi para o Hades, onde experimenta angústia e sofrimento atroz. Meyer Perman diz que Cristo desceu ao céu, ao mundo inferior dos espíritos, e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso celestial. O lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição. O lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi trasladado para as regiões celestiais. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu, e os espíritos dos ímpios descem para a condenação. Segundo os textos bíblicos, o paraíso estaria em cima e o Hades embaixo. Então, para concluir este ponto, o resumo deste ponto é: os salvos em Jesus Cristo e os ímpios terão um destino muito diferente. Entendeu? Vamos lá. O estado intermediário dos salvos. Na história do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, vemos o estado intermediário dos salvos. Os justos, ao morrer, é conduzido pelos anjos até o paraíso. Olha que lindo isso. Olha que recepção. O justo ao morrer é conduzido pelos anjos até o paraíso. Que privilégio, que honra têm os salvos ao morrer e serem recepcionados pelos anjos. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus. Então, o salvo em Jesus Cristo, ao morrer, é conduzido ao céu e os ímpios ao inferno. É isso aí. Então, falamos um pouco sobre o estado intermediário, tá bom? Vamos ficando por aqui, mas é muito interessante esse ponto da escatologia, o estado intermediário. Nós vimos aqui que não existe sono da alma, não existe purgatório, não existe reencarnação. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus abençoe cada um, Mateus. Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Continua nos dando graça, nos dando força. Abençoa cada um, meu Pai. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Glória a Deus, Mateus. Tamo junto.